Nós vamos para a palavra de Deus, que está registrada no livro de Atos, no capítulo 9 e do versículo 36 para frente. E hoje, nessa história, nós vamos meditar um pouquinho e refletir como é que o nosso tempo está sendo gasto, não é? Então, vamos lá. Eu acredito que você deva ter em seu guarda-roupa algumas peças de roupas. De repente, você tenha muitas peças de roupa. Talvez você, mulher, tenha 2 ou 3 vestidos. Ou talvez você tenha 20, 30, não sei. Tem aquelas roupas mais especiais para cada ocasião, não é? Para uma festa, para o trabalho, para um outro passeio. Então você tem as roupas específicas. Hoje nós temos facilidade em encontrarmos roupas, não é? Em preços mais acessíveis. E nós podemos ter roupas para todas as ocasiões. Mas nem sempre foi assim. Aqui eu tenho um tecido e claro, né, gente? Não podia faltar. Olha só. E nós temos também uma máquina de costura. Muito bem. É através da máquina de costura, né, que nós fazemos aí, que as fábricas ou as costureiras fazem as roupas. Então, há muita dedicação em costurar roupas. Vocês podem pensar que essa máquina de costura, ela é de brincadeira, mas não é. Ela é de verdade, ok? Então, para poder fazer as roupas, nós precisamos precisar de uma tesoura, fita métrica, máquina de costura, ok. Algumas pessoas têm essa habilidade, outras não, encontram as roupas prontas. E a história de hoje vai falar de uma mulher muito, mas muito amada. Ela usava o seu tempo para ajudar as pessoas mais carentes. Ela cuidava das pessoas à sua volta. Ela tinha um talento muito especial, que era costurar. Então, ela dedicava a maior parte do seu tempo para costurar. Não para que ela tivesse as melhores roupas, mas ela dedicava esse tempo para costurar para aquelas mulheres viúvas que não tinham com o que comprar um vestido novo. Para nós é muito fácil termos 2 ou mais vestidos, mas naquela época não. As viúvas hoje, por mais que passem algumas dificuldades, tem os programas do governo para ajudar, tem as pensões, aposentadorias, mas mesmo assim há ajudas. Mas naquele tempo não era assim. Quando uma mulher ficava viúva, ela ficava totalmente desprovida. E então, esta mulher que tinha esse dom especial, chamada Tabita, no grego significa Dorcas, ela dedicava o seu tempo a cuidar dessas viúvas. Não para que elas ficassem chiques e tivessem vários vestidos, talvez, mas para que elas pudessem ter dignidade em estar bem arrumada, bem apresentável. Então, ela dedicava o seu tempo a costurar roupas para estas senhoras, para essas viúvas. Quando foi um dia, Dorcas, ela veio a falecer. Mas, pelo incrível que pareça, quando acontece isso, a casa dela se enche de gente. Mas não eram quaisquer pessoas que estavam ali. Levaram o seu corpo para o andar de cima da casa. E a casa se encheu de gente. Porque aquelas pessoas queriam, de alguma forma, homenagear aquela que tanto as amava. Eram as viúvas, que elas chegavam até lá, cada uma com o seu vestido lindo e diziam assim: olha, foi Dorcas que fez para mim. O seu carinho é tão grande, o seu amor é tão grande, e ela que fez esse vestido para mim. E cada uma delas levava aquela peça de roupa que era tão importante, que elas receberam com tanto carinho de Dorcas. Levavam, choravam ali sobre Dorcas e mostravam os presentes que Dorcas havia feito, entregue a elas.
pessoas viram aquela situação e Dorcas, ela era uma discípula de Jesus, era uma seguidora fiel de Jesus. 2 homens que também eram seguidores correram e foram buscar a Pedro. Pedro, aquele discípulo de Jesus, foram buscar a ele e avisar que Dorcas havia morrido, precisava ser feita alguma coisa. E Dorcas morava em Jope. Pedro estava em Lida. Mesmo assim, rapidamente Pedro veio até a casa dela. E ao chegar ali, pediu que aquelas mulheres, com os seus vestidos, se retirassem, porque ele precisaria ficar a sós. Ah, mas chegou o momento mais lindo dessa história. Pedro, ele se ajoelha próximo ao corpo de Dorcas. E ele ora ao Senhor. E o Senhor a traz à vida novamente. E a Bíblia diz que com a ajuda ela se sentou. E Pedro a ajudou também a se levantar, descendo com ela e levando-a até a igreja que a esperava. E o nome do Senhor foi totalmente glorificado naquele dia. E sabe de uma coisa? Olhando para essa história de Dorcas, para o seu talento, nós temos que saber que cada um de nós tem talento, sim. Cada um de nós foi, sim, escolhido e escolhida pelo Senhor. E cada um de nós deve usar esse talento para honrar o nome do Senhor. Dorcas, ela fazia pelos carentes, pelos pobres, e o Senhor fez algo tão grandioso, levou ela à morte e a ressuscitou, para que o seu nome fosse glorificado. Talvez se ela fosse uma pessoa que não se importasse com os outros e não fizesse nada além do que faria para si própria, o Senhor não teria feito esse grande milagre e o nome dele não seria glorificado através da vida dela. Quais são os nossos talentos? Como nós usamos o nosso tempo com esses talentos? Como será que o Senhor está sendo honrado através do talento que a gente tem? Então, essa palavra ela é bastante forte e nos faz refletir que todos os nossos dons e talentos que o Papai do Céu nos deu precisam ser colocados em práticas em prol do outro, em prol do carente, do necessitado, em prol do indefeso, não é verdade? E quando a gente faz o bem para alguém, quando nós fazemos com que o outro se sinta bem, isso faz com que nós, muito mais, ficamos felizes. E que Deus venha abençoar as nossas mãos, todo o nosso corpo, a nossa mente, para fazer para o outro. E para que o outro veja o milagre do Senhor através da nossa vida e vejam também o milagre que somos. Não é verdade? História linda, né? A história de Dorcas. E essa história está registrada no livro de Atos, no capítulo 9, no versículo 36 a seguir. Ok?